Abençoados, graça e paz a todos. Eu sou Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. Abençoados, a teologia do sistema religioso nos passa um ensinamento de que Jesus irá voltar de carne e sangue, arrebatará uns e deixará outros. Vai haver terremotos, chuva de meteoros e vai acorrentar Satanás por 1000 anos. Abençoados, a Bíblia foi escrita por judeus e gregos. Portanto, eles têm os seus costumes. Por exemplo, linguagens de figura. Na Bíblia, pelo menos 80% da Bíblia tem linguagem de figura. É questão de interpretação. A gente não pode ler de forma literal. Um exemplo muito claro é o livro de Apocalipse. Quase todo o livro de Apocalipse é figura de linguagem ou linguagem de figura. Se nós lermos de forma literal, vamos continuar interpretando mal, como acontece em algumas religiões por aí, que a gente vê. Por exemplo, lá em Apocalipse tem o dragão vermelho. Você vê aí várias figuras desenhadas, aquele dragão gigante, feroz, de cor bem avermelhada, bem mal, com aspecto bem maldoso. E na verdade este versículo se refere a um ser humano mau, que tem o poder de governar um povo. Como diz o dito popular, um ser humano que tem sangue no olho. Com base na Bíblia e na história, eu entendo que este dragão se refere ao imperador Vespasiano, pai de General Tito, que segundo a história, contada, por exemplo, pelo historiador Flávio Joséfo, em 70 depois de Cristo, estes governos que vieram de Roma invadiram Jerusalém e devastou completamente. Inclusive a casa de Deus daquela época, que era o santuário, o templo de Jerusalém. Eu gostaria de entender por que a teologia do sistema religioso, além de tratar a Bíblia de forma literal, eles também não respeitam a época da escrita, não respeitam o tempo verbal. Quem está falando para quem? Por exemplo, em Apocalipse 1:11, João está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor. Não diz que é para todo o mundo, toda a humanidade. João estaria alertando os irmãos destas igrejas o referente ao juízo que estava por vir sobre o povo judeu, o povo de Israel. Eu pergunto à teologia da religião tradicional: onde estão esses homens aqui de Mateus 16, versículos 27 e 28? Olha só o que diz. Porque o Filho do Homem está destinado a vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo o seu comportamento. Deveras eu vos digo que há alguns dos parados aqui que não provarão absolutamente da morte até que primeiro vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Entende, irmãos? O próprio Jesus falando que alguns daqueles homens não provariam da morte até que visse o Filho do Homem voltar no seu reino. Será que esses homens ainda estão vivos? Na minha casa eles não estão. E olha só o que o próprio Jesus também disse em Mateus 10, 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, pois deveras eu vos digo, de modo algum completareis o circuito das cidades de Israel antes de chegar o Filho do Homem. Perceberam, abençoados, a época da escrita e o tempo verbal? Será que esses homens estão até hoje correndo às cidades de Israel? Eu gostaria de mostrar esses versículos para os teólogos do sistema religioso tradicional, para ver o que eles diriam. Ou será que eles pularam, não leram estas passagens? Abençoados,
A Bíblia é muito clara quando se trata da época da escrita e do tempo verbal. Pelo menos nisso, a Bíblia é muito clara. Olha só, vamos ver aqui, ó. Não acabou não. Tem mais. Olha só o que o próprio Jesus disse novamente em Mateus 23:36. Deveras eu vos digo que todas estas coisas virão para esta geração. Será que a nossa teologia não aprendeu a conjugar um verbo? Não é possível. E olha só o que também o Senhor Jesus falou em Marcos 13:30. Deveras eu vos digo que esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas aconteçam. Percebem, abençoados, que se a gente respeitar a época da escrita e o tempo verbal, nós vamos ter um entendimento correto das escrituras sagradas. Continuamos este tema no próximo vídeo. Fiquem com Deus, graça e paz.